Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Este vídeo faz parte da nossa série de entrevistas e este será o tema ACI em Pauta. Para realizar esse vídeo comigo, trouxe aqui o nosso amigo e parceiro Marlon, que fará aí uma introdução nesta brilhante iniciativa em conjunto. Marlon, bem-vindo. Obrigado, Luciano. Obrigado pela grande oportunidade de estar aqui hoje e poder bater esse bate-papo contigo sobre aporte de capital internacional, né? Então, me apresentando um pouco, meu nome é Marlon Bento, eu venho do estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente da cidade de Ivoti. Eu já trabalho há 12 anos no mercado financeiro, dentre uma das instituições brasileiras que eu trabalhei, a XP Investimentos, dentre outras. E quando o Luciano a gente conversou sobre isso, né, para trazer esse aspecto do aporte de capital internacional para os empresários brasileiros, a gente logo, o Luciano pediu para ele concatenar, né, as perguntas que eu mais tive nos últimos 12 meses. Daí eu trouxe várias perguntas aqui e é bastante coisa, hein, Tchê? Estamos preparados para isso. 20 perguntas, Luciano. Te prepara para a maratona, hein? A ideia foi boa e gerou aí uma lista extensa de perguntas. 20 perguntas, eu já vou começar aqui, tá? Sim, vamos lá. Luciano, o seguinte, por que preciso internacionalizar a minha empresa? Uma boa pergunta. Bom, a internacionalização da empresa, ela tem a ver não tão somente com a parte de crédito. Na verdade, ela começa com a demanda de crédito, mas o empresário brasileiro pode acessar uma dezena de outros serviços, como, por exemplo, utilizar essa estrutura para comprar, vender ou outras operações no exterior. Na verdade, a internacionalização ela é necessária, principalmente sob o aspecto do crédito, porque essa estrutura criada lá fora, que é uma estrutura jurídica em países de referência, como os Estados Unidos ou Portugal ou outros países da Europa, ela tem como por objetivo criar uma estrutura funcional e legal que possibilite este cliente brasileiro, que é o mesmo dono da estrutura Brasil e o mesmo da estrutura internacional, de acessar a linha de crédito como uma empresa nativa estrangeira. Então, a internacionalização ela coloca o cliente brasileiro em pé de igualdade, pelo menos em termos de empresa criada no país do aporte ou em país de referência para o processo de aporte, facilitando a ele as negociações, emissão de documentação e toda a estrutura necessária para ele acessar o crédito. Mas não tão somente para isso, como disse também para outras atividades futuras. Maravilha! Uma segunda pergunta aqui também, Luciano, qual a importância da internacionalização de empresa para o aporte de capital internacional? Então, a importância dele, a internacionalização, ela é o veículo. Nós temos uma lei, né, que se denomina 4131, que é o ingresso de capital estrangeiro no Brasil, e existe todo um regime especial para que esse capital adentre o Brasil sem tributação no capital principal, e para isso a empresa brasileira em questão, ela precisa ter uma estrutura internacional. Então, não só para utilizar o dispositivo da lei, né, ou seja, realizar o ingresso desse capital como um capital estrangeiro de propriedade dela, né, que ela captou, mas como também criar a referência internacional para que fundos ou bancos estrangeiros possam se relacionar diretamente com essa estrutura da empresa brasileira no exterior. Perfeito. Luciano, essa daqui é queridinha, tá? É a número 3. Vai ver aqui. Ou seja, é uma das que mais fazem, né? É uma das que mais fazem. Nos últimos 12 meses eu ouvi quase que todos os dias. É o seguinte, quais os tipos de garantias aceitas para o aporte de capital internacional? Então, no aporte de capital internacional, Marlon, nós temos praticamente vários tipos de garantias. Eu quero deixar claro que, apesar de neste momento, e até devido à pergunta, eu vou relacionar aqui 5 tipos, mas usualmente para clientes que são clientes médios, aqueles clientes que você trabalha, eu trabalho e os nossos parceiros trabalham, o que mais funciona no Brasil são garantias imobiliárias. Então, garantias imobiliárias são as garantias mais aceitas para o primeiro aporte de capital.
Mas, como você fez, quais são os tipos de garantia? Então, podemos ter imóvel, né? Ou seja, urbano, rural, comercial, industrial, próprio de terceiro, operacional ou não operacional. A lista é bem grande. Temos ações listadas em bolsa. Então, se a empresa tiver ações listadas em bolsas dela ou de terceiros, que ela tenha, né, que detém essas ações, ela pode utilizar como colateral. Garantias bancárias, como por exemplo a stand-by. Ela pode utilizar recebíveis em moeda forte, dólar ou euro. Tá? Ela pode usar alienação fiduciária de contrato, óbvio, contratos de grande monta e no modelo take or pay, que garanta um fluxo contínuo de pagamento por algum tipo de transação comercial. Então precisa ser um contrato que tenha uma certa robustez. Muitas vezes nos apresentam contratos pequenos e isso não encaixa. Precisamos de um contrato com um aspecto inclusive de trava financeira. Okay. Então, e por fim, né, um último dispositivo que poderia ser utilizado como colateral é a emissão de bonds no mercado internacional. Né? Que todas as outras que eu enumerei são muito mais difíceis para uma empresa média numa primeira operação. Então todas são aceitas e até outras não citadas aqui, mas a primordial hoje a nível Brasil e que tem abundância aqui é a garantia imobiliária. Perfeito, Luciano. Obrigado. Muito bom ter ressaltado esses aspectos, Luciano, porque muitas vezes o empresário vem com essa ansiedade de querer saber informação e quando traz o aspecto que uma garantia imobiliária é viável com uma operação internacional, isso abre um grande campo e uma grande esperança para o empresário líder brasileiro. Até porque aceitar esses ativos, que hoje são bem difíceis, até serem aceitos aqui no nosso país, e tendo a possibilidade real, como temos, né, de aceitar esses ativos fora do Brasil, abre uma infinidade de portas a um mundo de garantias disponíveis aqui. Perfeito, maravilhoso. A gente tem a pergunta 4 também, diz o seguinte, Luciano: qual o faturamento necessário que uma empresa ou pessoa física, produtor rural, precisa para entrar no aporte de capital internacional? Então, na verdade, não existe um faturamento, assim, um limite. Existe um mínimo recomendado. Para um processo de crédito internacional, as empresas elas não são analisadas quando na sua primeira operação, muitas vezes, pela sua capacidade de pagamento, ou seja, da capacidade que ela tem de pagar o que está pedindo o Marlon, mas sim de ter uma estrutura financeira mínima. A estrutura financeira mínima que gostamos de trabalhar e que é o indicado trabalhar seria um faturamento mínimo no último ano fiscal, médio de 24 milhões de reais por ano. Então não significa que a empresa tem que faturar cravado 24 ou acima de 24. Ela pode ter até tido uma oscilação, mas esse indicador ele tem que estar ali próximo a 24 milhões de reais de faturamento ano, tá bom? Então, pequenas oscilações são permitidas, óbvio que outros indicadores no balanço da empresa são levados em consideração. A empresa pode ter um faturamento de 17 milhões e até 15 milhões e ser elegível devido a PL, lucro e outros indicadores constantes no balanço. Mas, respondendo à pergunta, o ideal é 24 milhões de reais ano. O que acontece também muito, Luciano, falando aqui da pergunta 5, é o que? O empresário ele vem conversar comigo, o empresário médio, que é o nosso foco, né, com quem nós trabalhamos para o aporte de capital internacional, e ele tem, por exemplo, 4 empresas. Sim. Um grupo econômico. Um grupo econômico, que ele quer somar o faturamento das empresas para dar 24 milhões de reais. Isso é aceito para o aporte de capital internacional? Então, Marlon, o fato de, assim, no Brasil, geralmente, grupo econômico, né, ou holding financeira, elas são configuradas pela consolidação do balanço delas, né? Se nós observarmos que as empresas que compõem o grupo trabalham de forma coordenada em torno de uma administração única, né? Vamos imaginar que o sócio majoritário de uma é o mesmo sócio da outra, porém a administração disso é central, ela tem uma organização em termos de faturamento e de resultado, ou seja, como que se uma cobrisse a outra, né? Como se uma complementasse a outra. Sim, é aceito, né? Porque quando o aporte vem, geralmente nós costumamos dizer que o aporte ele vem para 3 funções básicas: o replacement, que é a repactuação de dívida, o investimento ou o capital de giro.
E o cliente, dependendo da modalidade de crédito que ele entra internacional, ele pode utilizar o recurso em várias empresas. Então, se eu posso usar o recurso em várias empresas, eu também posso usar essas empresas se somando. Agora, existem limites, né? Não dá para juntar uma empresa que fatura 1 milhão por ano, uma que fatura 20, né? E falar que é 21. Então, elas têm que estar todas ali num número médio que se somem, né? Não com grandes diferenças, mas sim, é contemplado. Ah, boa, boa. E quando o cliente ele entra no nosso processo de aporte de capital internacional, vem uma palavrinha bastante diferente para ele que muitas vezes ele não está acostumado, tá? Sim. Que é o tal do underwriting. Sim. Explica para nós, Luciano, por favor, o que é o tal do underwriting? O underwriting até na verdade essa palavra, ela cabe uma tradução para o português que seria subscrição, né? Mas na verdade alguns termos, quando traduzido para o português, eles não ficam exatamente igual. Na verdade, como nós trabalhamos com empresas médias, né, essas empresas elas não são passíveis de roadshow, né, que é uma prática, Marlon, que você conhece, que é muito utilizado para grandes empresas, né, que vão fazer ofertas e tudo, ou mesmo buscar investidores de equity. Então, cria-se todo o material e se apresenta isso a clubes de investidores, a bancos. Porém, uma empresa média, ela não tem tantos investidores assim desejosos de dar o primeiro crédito. São poucos investidores que querem correr esse risco, principalmente em países emergentes como o Brasil. Então, o que nós fazemos? Através do nosso board na Europa, nós, depois de analisar essa empresa, depois de realizar a due diligence, nós levamos essa empresa a uma submissão prévia no fundo, para que o fundo diga se aquela empresa, com aquela garantia, interessa a ele, se ele está disposto a dar esse crédito. Isso funciona como uma garantia, Marlon. Uma garantia, fazendo uma comparação, não adianta levar o noivo ao altar se a noiva não aceitou casar, né? Então, ou seja, antes de levar a noiva ao altar, nós conversamos com a noiva sobre o noivo dela e levamos o noivo já com a permissão da noiva. Então, o underwriting é isso, é uma subscrição que favorece o cliente de que quando ele apresentar suas credenciais internacionais no processo de estruturação e aquela garantia, o fundo certamente acatará a garantia e fará a aprovação do crédito em favor. Perfeito, Luciano. Quer dizer, então, que quando chega um underwriting é casamento certo. Vamos dizer assim, basta os dois falarem sim. Os dois já concordaram, é só os dois dizerem sim, né? Maravilha, maravilha. Outra pergunta também que eu tenho ouvido bastante e que daí a gente começa a explicar para o empresário e tal, aí fica aquela dúvida assim, minha dívida é em dólar? Essa é a pergunta que ele faz. Marlon, a dívida ser em dólar. Na verdade, o aporte de capital internacional, ele tem por base o capital ser internacional. Então, o capital precisa ser aportado, ou seja, precisa ser contratado em dólar ou euro. Na verdade, não é só dólar, tá? Pode ser dólar ou euro, tá? Mas será sempre em moeda forte. Porque, na verdade, para configurar o ingresso de capital estrangeiro, esse capital tem que ser não em real, né? Porque a 4131 é bem clara. Então, quando o cliente monta a estrutura internacional, passa pelo processo de estruturação, quando o cliente ele faz o contrato de crédito, loan agreement, ele realmente recebe esse recurso ou em dólar ou euro. E esse recurso virá ao Brasil em dólar e euro. Óbvio que quando ele ingressar, será feito o ROF e tudo, e aí obviamente ele receberá em real, mas a dívida dele estará em moeda forte, dólar ou euro. Perfeito, perfeito, Luciano. Uma pergunta também que vem bastante, que os empresários geralmente perguntam e muitas vezes eles não entendem também. E não é por maldade, vamos dizer assim, é por não conhecer mesmo o mercado internacional, né? E eles ficam muito preocupados, porque como a operação ela é em dólar ou em euro, tem a questão do câmbio. E aí o que eles me perguntam sempre? O câmbio afeta a minha operação de crédito? Então, é muito importante isso, Marlon, porque o câmbio é um problema nosso, né? Não é um problema do lender que te empresta. Não é um problema da operação internacional de crédito, porque quando você vai buscar um aporte, você precisa do recurso. Uhum. E a solução é dar o recurso. É o que nos focamos, na aprovação do crédito. Câmbio é um problema do nosso país. Então, mas ele afeta, no meu entendimento, como empresário e como consultor em estruturação, não. Porque tudo aquilo que há uma solução não te afeta. Então, basicamente, você teria duas soluções. A recomendada por nós
e aquela que você pode aderir, que é a usual. Qual é a recomendada por nós? Que o empresário utilize um conceito de câmbio dinâmico, ou seja, ele tenha, como o Brasil, que tem reservas em dólar, né? E tem aqui o movimento dele do país em real, e toda vez que ele precisa se controlar, ele traz dólar para cá, vende dólar do mercado, compra, né? Abastecendo essa conta. E esse princípio é o que faz o melhor performance para o cliente, ou seja, ele não utilizará todo o dinheiro de uma vez, né? E também não terá que pagar tudo de uma vez. Ele pode se programar, porque como a operação mínima são 3 anos de carência, ele consegue se programar, e o dólar ele é muito cíclico, ele sobe e desce. Então, na verdade, o câmbio não atrapalha, o câmbio é apenas uma observação e uma exigência que o cliente começa a ter que viver quando ele faz a operação. Mas o que atrapalha mesmo é a falta de crédito, não o câmbio. O câmbio seria como equivalente: eu vou casar e vou ter um filho. O filho atrapalha o casamento? Não. Não. Filho, ele coroa o casamento, mas vamos dizer assim, é uma parte do casamento que as pessoas precisam prestar atenção. É o caso do câmbio no aporte de capital. A segunda saída seria um contrato de hedge cambial. Nós não recomendamos isso porque o cliente já ganha uma estrutura internacional com conta em moeda forte sob o controle dele. Então ele mesmo consegue fazer o controle. Mas se ele achar que não consegue, ou se ele achar o melhor caminho, ele pode contratar um hedge cambial. Então, em resumo, câmbio não atrapalha. Lembrando que até tem uma questão, né, Luciano? Tem um vídeo que fala sobre isso, né? Sim. No canal, quem está assistindo aí, pode voltar lá, ou terminar de assistir esse vídeo, e depois vai lá no vídeo que fala sobre hedge natural. Hedge cambial. Hedge cambial. Isso aí, hedge que na cambial. verdade é um hedge natural, porque é feito pelo fluxo, né? Exatamente. Assiste lá que o Luciano está ensinando como ter esse controle dentro dessa estruturação toda. É óbvio que existem empresas especializadas nisso, né? Inclusive existe um membro da nossa equipe especializado na área de câmbio, que deve estar nos assistindo agora, e ele é especialista em fazer esse fluxo, né? de entradas e saídas. Então, o que o cliente vai ter que fazer simplesmente é ter alguém da estrutura dele ou contratado para auxiliá-lo nessa operação. Legal, Luciano. E o que acontece muito também no dia a dia, Luciano, nossa, aí de campo de batalha, vamos dizer assim, né, de quem está trabalhando no dia a dia no negócio. O cliente tem uma condição de faturamento para entrar, ou seja, ele tem uma estrutura financeira para ingressar na sua operação de crédito, só que ele não tem garantias. Só que ele tem um amigo, um conhecido, um parceiro dele, algo nesse sentido, que tem as garantias. Aí vem a pergunta: eu posso utilizar garantias de terceiros para o aporte de capital internacional? Sim, pode. Na verdade, no aporte de capital internacional, principalmente numa operação private hard lending, você pode utilizar garantias de terceiro, desde que, Marlon, o terceiro pode ser irmão, conhecido, sócio, ele dê a este cliente uma carta de anuência. Na verdade, a carta de anuência ela diz que o dono da garantia ele aliena em favor do cliente pretendente ao crédito a sua garantia num processo de alienação para crédito internacional. Na verdade, essa carta é uma segurança até do próprio cliente, porque quando chegar um determinado momento do contrato de crédito, este dono da garantia terá que assinar uma alienação na presença de advogados, cartorário. Então, se há um documento que os une de maneira formal, muito será fácil depois no dia assinar o papel. Então, sim, pode, mas nós sempre solicitamos uma carta de anuência do dono da garantia para o cliente. Perfeito. Obrigado, Luciano. Tem também outra pergunta aqui, Luciano, que daí o empresário ele tem a estrutura financeira, mas ele não tem um amigo para emprestar garantia. Sim. E aí Nem todo mundo tem amigo com garantia. Nem todo mundo tem amigo com garantia. Aí ele vem e faz a seguinte pergunta para mim: Marlon, eu não tenho garantias. Eu posso ingressar no aporte de capital internacional sem garantias? Então, sim, ele pode ingressar. Ele pode até, Marlon, ser elegível à sua estrutura financeira e não ser elegível à sua estrutura de contra-garantia, porque o que acontece? O fato de eu não ter uma garantia significa que os meus colaterais eles não alcançam aquilo que a minha linha de crédito pede. Mas os meus colaterais, que podem ser máquinas, equipamento, ações de uma SCP ou outros, eles podem servir de contra-garantia para quem tem garantia. Então,
o que acontece aí é um processo de cessão temporária, que até teremos uma nova entrevista sobre isso, né? Temos um vídeo, mas agora faremos uma entrevista. Então, o processo de cessão temporária, as garantias, aliás, garantias não, desculpa, as contras-garantias que esse cliente tem, que são insuficientes para ser uma garantia para o crédito, serão dadas a um provedor que as aceita e dá a garantia para o processo. Então, ele pode sim entrar, se ele for elegível a uma cessão temporária, ele poderá ingressar no processo de crédito, só lembrando o seguinte, cliente sem garantia e sem contra-garantia, esse sim não pode entrar. Agora, raramente um cliente não tem contra-garantia. Tá bom. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui que tem bastante, né? Porque o pessoal que a gente conversa muitas vezes não conhece esse mercado de crédito internacional. Eles passam a conhecer através do nosso trabalho. E aí vem a seguinte pergunta, né? Existe a possibilidade de ser aprovado uma linha de crédito sem demonstrar capacidade de pagamento, Luciano? Então, um dos maiores obstáculos que temos no sistema de crédito brasileiro é justamente a necessidade de comprovação de capacidade de pagamento que todo banco pede. Todos nós sabemos disso, todos nós somos brasileiros, sabemos disso. Mas existe uma modalidade, né, uma delas, que é a Private Hard Lending, que os hard lending, que são os fundos dessa modalidade, eles não exigem capacidade de pagamento, eles exigem capacidade financeira. E é por isso que nós sempre dizemos e afirmamos que muitas vezes o cliente consegue chegar até 250% do seu faturamento em crédito à vista, se ele tiver garantia e tiver uma estrutura financeira. Então, respondendo a sua pergunta, sim, em algumas modalidades, como a Private Hard Lending, você consegue acessar um capital muito maior sem necessidade de comprovação de capacidade de pagamento. Você tem que demonstrar capacidade financeira, que é a sua estrutura correspondente a ser aprovada, que é bem diferente de pagamento. É bom deixar isso daí bastante claro, né? Sim. Porque como os empresários, na maioria das vezes, não conhecem o processo de aporte de capital internacional, fica essa dúvida para eles, né? E quando a gente fala que existe essa possibilidade, aí a cabeça deles entra em choque praticamente, né? Porque o empresário brasileiro faz a seguinte conta, né? Eu faturo 100 milhões, né? Vou pegar lá 50 milhões em crédito em cima de uma garantia que eu tenha, por exemplo, de 100 milhões. Pô, mas eu não vou ter como demonstrar capacidade de pagamento para pagar isso. Então, este não é o problema. E nas operações de hard lending, isso não é o problema. Você tem que ter um projeto, né? Um projeto que eu digo uma demanda, né? Porque também não precisa de projeto, mas é uma demanda justificada e um plano de aplicação desse recurso, para te dar segurança de que esse recurso retornará no prazo de 3 ou 6 anos, ou se você fizer uma alavancagem num prazo bem maior, mas que você tenha segurança de pagar. Então a segurança ou seja, a capacidade de pagamento é um item da segurança do empresário e não de uma exigência do processo. Okay. Então quer dizer, Luciano, que existe uma grande confiança dos fundos internacionais nos brasileiros. Sim, sim. Nós somos um dos melhores pagadores de taxa do mundo, né? Nós pagamos taxas caras e somos bons pagadores. Todo empresário brasileiro é um bom pagador de taxa e tanto os americanos quanto os europeus enxergam isso muito bem. E acabam confiando em nós para fazer as operações conosco. Óbvio que um processo de estruturação coordenado por um board internacional, que é o normal em todo o processo, mas sim, a credibilidade ela existe na dinâmica de um elo de confiança contínuo no empresário e quem fez a sua operação. E esses dois são os pontos primordiais dessa química que funciona. Legal, legal. Muito bom, Luciano, muito bom. E tem uma pergunta aqui, Luciano, que é a 12ª pergunta, tá? Tá indo bem na maratona, hein? Das 20, hein? E aí, essa pergunta ela sempre vem quando o empresário já ouviu falar do nosso trabalho. Sim. Ele não conhece o nosso trabalho, ele ouviu falar por alguém, algum vizinho, conhecido, e aí ele vem fazer essa pergunta para nós. Ele fala o seguinte: já ouvi falar desse negócio de crédito internacional? Sim. Aí ele faz a seguinte pergunta: é cobrado algum valor para estruturar esse crédito internacional? Marlon, na verdade, eu como empresário desde os 23 anos, a pergunta até deveria ser o contrário, né? Existe alguma coisa que não é cobrado? Eu não conheço isso. Tudo que nós fazemos na vida, né, de construir uma empresa, uma carreira ou até mesmo uma família, tem que se investir desde o começo. No Brasil, nós temos uma visão de que um trabalho de inteligência e de, vamos dizer assim, de
desenvolvimento de alguma coisa, ele não possui um custo inerente, mas é errôneo pensar assim. Temos sim um custo. Quando você sai do seu país e você vai a um outro país, não fisicamente, mas através de um trabalho técnico, e lá você consegue a consecução de um crédito, um trabalho de estruturação desse nunca é gratuito. Nunca. Sob nenhuma hipótese, eu não acredito, inclusive até essa pergunta que é feita a você, aliás, várias dessas perguntas feitas a você também são feitas a mim e a outros amigos e parceiros nossos. Assim, quando você vai estruturar um processo de crédito, você não está indo pedir um dinheiro emprestado. Você está montando uma operação financeira sofisticada que tem por objetivo te dar um crédito, um recurso, um aporte que você nem teria no seu próprio país. Então, só de entender a complexidade que uma coisa dessa leva, é implícito que o processo de estruturação tem custo. Onde eu vejo que não há custo? Não há custo para se analisar uma empresa, não há custo. Okay. Não há custo para dar uma solução a um processo de garantia, há custo para se utilizar a solução, mas não para se dar, não para se mostrar ao cliente. E não se há custo de um processo de due diligence e underwriting, porque isso faz parte do trabalho de quem executa, ou seja, ele tem que ter a capacidade de analisar, de determinar e de pré-vender essa operação para ter a segurança de oferecer ao cliente. Isso não tem custo. Ou seja, tem, mas o custo é de quem desenvolve, no caso nosso, né? Mas uma vez que a operação foi estudada e apresentada uma oferta firme, determinando as bases, quem vai emprestar, quem vai estruturar, e o cliente quer aderir a esse processo, sim, ele terá custo. E eu até digo, desconfiem nas nossas vidas se alguém disser que vai fazer tudo sem custo. Eu nunca vi isso. E o pouco que eu vi não funcionou. Então, para mim, entre investir num processo sério e não investir num processo que não me parece muito sério, eu prefiro investir num processo sério. Então, há custos sim. Esses custos de estruturação são determinados por cada advisor no Brasil, no mundo, não é só no mundo, é no Brasil inclusive, e cabe ao cliente, ao receber a oferta, acolher ou não. Então, esses custos cobrem uma série de atividades, principalmente a montagem da estrutura, a aprovação do crédito e toda a diligência até o cliente obter esse crédito em conta. Então, não é um trabalho fácil nem trivial. Obrigado, Luciano. Obrigado por responder. Essa pergunta também é uma das queridinhas, ou seja, a mais famosa, que todo mundo pergunta. E uma coisa legal do Aporte Capital Internacional, Luciano, é que ele foi desenvolvido para os empresários médios brasileiros, né? Sim. E uma coisa que é bastante interessante na tua história, Luciano, é que tu não é financista, né? Não. Tu não vem do ramo financeiro, né? Não. Tu é do ramo de infraestrutura pesada. Sim, sou um empresário que comecei na área de parte elétrica e eletrônica, né, industrial, e fui evoluindo e num determinado momento, especificamente em 2012, comecei a entrar nesse mundo, até por não ter encontrado nada que fizesse sentido na época, né? Então foi assim que começou. Eu costumo dizer que isso é uma vantagem, Marlon, porque grandes mudanças podem vir de pessoas, outsiders, né? Como eu costumo dizer, sou um outsider, né? Uma pessoa que veio de fora e que contribui para que todos nós tenhamos, vamos dizer, alternativas. Perfeito, Luciano. E depois que o empresário pergunta essa questão da estruturação, do pagamento da estruturação, ele faz a seguinte pergunta, né? Que é uma das queridinhas também. Posso pagar as despesas no êxito? Então, na verdade, também desconheço, né, qualquer advisor nacional ou internacional que assuma uma operação de média alta dificuldade, né? Lembrando que uma coisa é você buscar recurso para a Cutrale, né? Buscar recurso para Petrobras, buscar recurso para Vale, né? Outra coisa é buscar para uma empresa que não tem expressividade nacional e nem internacional. Então é uma tarefa bem árdua, bem difícil. É como você pegar uma pessoa sem nenhum perfil relevante de treino e tornar um campeão, né? Então não há como se fazer esse processo no êxito. O cliente precisa honrar, né, o seu custo de estruturação, e quando ele contratar a operação, ele tem que, obviamente,
ter em mente as credenciais de quem ele contrata. No nosso caso, as credenciais são sempre apresentadas numa oferta e é assim em todo o processo, né? Se você contratar um BTG Pactual, se você contratar uma Deloitte, uma Price, quando ele te pôr a proposta, ele vai te dar as credenciais dele. Então, o cliente não tem como pagar isso no êxito. Ele tem que pagar para que essa estrutura seja desenvolvida. É um investimento natural que todos nós temos que fazer em tudo. Ok. Luciano, outra pergunta também que sempre fazem é me diga assim, as principais vantagens de fazer um aporte de capital internacional. Eu vou te dizer, Marlon, que assim, existem muitas vantagens, né, para se falar. Mas eu vou te falar praticamente 3 das mais de 10 que existem, né? A primeira grande vantagem de se fazer um aporte de capital internacional é para clientes que têm algum tipo de restrição ou impedimento de absorver, de obter novos créditos. Então, sabemos que existem muitos empresários com restrição cadastral, ou CND ou IRJ. Então, isso no Brasil, todos nós sabemos que não tem crédito. Então, o crédito internacional está aberto para isso. Isso não é um limitador para ele. Ele pode conseguir o crédito. Recentemente, até é bom citar isso, um cliente nosso que tinha restrição no Brasil, conseguiu crédito e ele pagou essas restrições com o recurso do próprio crédito internacional. Meio paradoxal, né? Com certeza. Meio paradoxal, mas foi assim. A segunda vantagem é você conseguir acessar um crédito muito maior do que você teria no seu país. Então, aqui eu costumo dizer que o crédito de uma empresa média, Marlon, ela chega no máximo a 10 a 20% do seu faturamento. Quem nos ouve aqui e que é empresário sabe que é verdade o que eu estou falando. Quando você vai para fora, você pode chegar de 50% a 250% do seu faturamento, desde que você tenha garantia, óbvio, né? Mas no Brasil, mesmo com garantia que você tiver, você não consegue. Então, o volume de crédito é muito maior do que você consegue no Brasil. E a terceira grande vantagem, das várias que existem, é o cliente conseguir fazer aporte sucessivo. Então ele consegue fazer um aporte por Priority Hard Lending e daqui a uma semana, se ele quiser fazer um novo processo de crédito e aportar até o dobro do valor do primeiro aporte, ele pode. Legal. E é salutar fazer. Nós sempre dizemos que o primeiro aporte é como o seu primeiro grande feito, a primeira grande venda, a primeira grande obra, mas é só o primeiro, você pode fazer vários. Então, o crédito internacional ele atende a empresários que são ambiciosos, querem crescer e que hoje não têm recurso. E está aí uma grande vantagem, os aportes sucessivos. Já te falei 3 aí, entre várias. Né? Ótimo essas 3, Luciano. Tem uma que tá bem, tu já meio que respondeu agora, tá? Mas eu vou te perguntar aqui para ficar mais claro pro pessoal. Até porque esse daí foi a ideia em conjunto, né? Todas essas perguntas, com certeza, de alguma maneira, estão em todos os vídeos que nós já gravamos. Mas como é um assunto que não eu sou questionado, mas você e outros parceiros nossos pelo Brasil, esse, vamos dizer assim, esse conglomerado de perguntas, né, esse condensado de perguntas, ele é muito legal porque esclarece pontualmente informações que não precisa ficar vendo vários vídeos. Né? Sim, só um já resolve tudo já. Assista um e resolva tudo. Mas assim, nós sabemos, Luciano, da regulamentação do Brasil em termos de crédito, tá? Sim. E se tratando de mercado internacional, sempre vem uma pergunta para mim, que é a seguinte: após meu primeiro crédito, eu consigo fazer outra operação de crédito maior? Ou seja, após eu fazer a minha operação, logo ali, 1 a 2 semanas depois, eu já consigo fazer outra operação de crédito? Eu acabei meio que respondendo, mas a pergunta ela é até bom porque eu posso, inclusive, nominar o tempo disso. Isso. O tempo disso e até os valores que podem ser perseguidos nos próximos aportes e até efeitos diretos de taxas que podemos conseguir. Boa. Então, vamos responder a pergunta rapidamente. O nosso sistema de crédito brasileiro, ele é um sistema, vamos dizer assim, estável, tá? Ele é um sistema estável, mas que não atende à necessidade de todos os empresários, principalmente produtores rurais. Não atende, tá? Então, entendi. Tanto é que o crédito rural vem 30% de bancos públicos, vem 30% de investimento próprio e 40% de tradings, que nem são bancos, né? Então, ou seja,
Hoje, se fosse falar, ou seja, em como se responde, é só 30%. 70% está descoberto, né? Então, o crédito internacional ele leva uma solução definitiva nisso. Se pode fazer, pode. E é o que a gente recomenda. Na primeira operação de crédito, 98% dos clientes, Marlon, terão que realizar através de garantias imobiliárias. Okay. Mas ela é uma operação de entrada no mundo internacional. Uma vez que você esteja lá fora com a estrutura financeira adequada, com toda a parte de registro, homologações, legal opinion, tudo aquilo que você ganha na primeira operação, você sim pode e deve buscar outros tipos de operações. Até porque, com essa estrutura criada na primeira, você consegue sim pegar o dobro, o triplo ou o quádruplo, ou até mais do crédito inicial. E com taxas, muitas vezes, menos da metade da primeira operação. Então, na verdade, não só pode, mas como deve ser até uma obrigação, né, de cada cliente de buscar esse segundo passo. Então, assim, pode e não só pode começar a lutar. As taxas lá fora, aqui no Brasil, você pode viver 20 anos fazendo operação no banco. Fatalmente, o seu crédito vai ser sempre entre 10% a 20% e fatalmente você não terá uma taxa muito diferente de 12% ao ano em grandes aportes, né? No mínimo 12%, daí para cima, né? 15%, 16% e até mais, 20%, dependendo da empresa, do seu problema e do seu colateral. Lá fora você consegue, no primeiro aporte, ter um crédito numa taxa muito competitiva, tá? Mas não baixíssima, né? Mas no segundo aporte, sim. Aí, utilizando outros tipos de garantia, como, por exemplo, a garantia bancária, colateralizada em crédito que você já tomou, você consegue, sim, objetivar créditos com taxas menores que 6% ou 5% ao ano, entendeu? É um trabalho construtivo, é um trabalho que eleva você a um outro patamar e que pode se começar, vamos dizer, uma semana depois que você conseguiu o primeiro aporte. Imaginando que você tem 3 anos numa operação mínimo de carência, imagina o que dá para se fazer, mano. Legal. Em 3 anos, né? Então, sim, é possível e você consegue uma melhora expressiva da primeira operação. Maravilhoso, maravilhoso. Quer dizer então, Luciano, que o empresário, quando ele faz essa operação de crédito, né, de aporte de capital internacional, pode-se dizer que ele vira um cidadão do mundo? Exatamente, mano. Na verdade, países, né, muitos países, eles focam muito na internacionalização dos produtos e tudo. Nós temos o exemplo, por exemplo, da China, né, que se tornou uma espécie de outsourcing do mundo, porque tudo é feito lá, né? Mas nós brasileiros talvez não precisemos de produzir coisas fora. O que nós precisamos é do crédito. E eu sempre digo que o Brasil é um excelente país para se investir. Eu particularmente não conheço um país melhor. Agora, é um país muito difícil de se obter crédito. Mas para isso, a solução não é mudar de país. A solução é utilizar a lei, que é a 4131, e utilizar um processo de crédito internacional, como por exemplo nós temos, para buscar esse crédito. Então aí está a solução. A solução não é mudar de país, é só apenas usar a lei a nosso favor, como as grandes empresas fazem, desde bancos, o Tesouro Nacional e várias empresas que captam bilhões de dólares lá fora. Legal, muito bom, muito bom. E tem também outra pergunta que o pessoal faz bastante, né? Que quando eles começam a conversar conosco para entender o nosso processo, nós explicamos todo o passo a passo, assim como está sendo explicado nesse vídeo, né? Que esse vídeo é a junção de várias perguntas aí. É a junção de vários vídeos. Né? De vários vídeos, exatamente vários vídeos. Aí o pessoal, o empresário sempre pergunta, né? Que ele fica com aquela dúvida assim, pô, eu vou abrir uma estrutura internacional, vou tomar um crédito lá fora. Eu vou precisar ir para outro país para fazer isso, assinar o contrato? Como que funciona isso, Luciano? Explica para nós, por favor. Marlon, é uma boa pergunta, porque quando nós começamos esse trabalho, lá nos anos de... na verdade o trabalho começou mesmo em 2012, né? Mas ele tomou assim uma dinâmica própria de 2017 para cá. Quando nós imaginamos esse trabalho, nós imaginamos um trabalho com uma filosofia cross-border, né? Com uma filosofia de fronteira. Então, o que é uma filosofia de fronteira? É principalmente não exigir a presença física. Quando veio a pandemia, em início dos anos 2020, ano passado, foi impedido que as pessoas pudessem sair daqui.
E isso até nos ajudou, porque como todo o nosso processo é feito por apostilamento de AIA e com estrutura lá fora que nós já temos, né, para representar o cliente, seus interesses, toda a condução, tornou-se um processo bem interessante. Tanto é que o último aporte que nós tivemos, que foi agora pago em maio, né, e temos mais alguns até o fim do ano para pagar, o cliente nem para transferir o recurso precisou sair do Brasil. A transferência foi feita sem presença física, né, tanto abertura de conta, tudo, para que o cliente, porque não podia, né, que ele não precisava, ele não podia sair do Brasil, né, tínhamos as fronteiras fechadas, então ele nem lá foi para isso. Mas num mundo normal, sem a pandemia, todo o processo é feito sem presença física. Legal. Mas quando o cliente recebe a wire de transferência do crédito, seja Estados Unidos ou Europa, especificamente Portugal, o cliente precisa ir até o banco. Isso não é uma necessidade de precisão, porque não, é que para que ele conheça o seu gerente, conheça o seu banco e crie um relacionamento pessoal com ele. Então, a necessidade é mais para que se criar um ambiente propício a tudo que ele vai fazer. Porque uma vez que ele tem o recurso, ele realizará várias transações financeiras, né? ROFs para o Brasil, ou investimento lá fora. Então, a presença dele é depois que ele recebeu o dinheiro. Para quê? Okay. Para pegar os tokens, os cartões, toda a documentação da empresa dele, tudo que é dele, ele pega e volta ao Brasil. Então, não há necessidade, a obrigatoriedade, perdão, a necessidade dele comparecer pós-crédito para assumir todo o seu portfólio de cartões e tudo que ele é direito, entendeu? Legal, Luciano. E uma pergunta que sempre vem também, porque é uma coisa assim, nós estamos sempre acostumados a fazer esse tipo de operação e a gente sempre acha que tem uma pegadinha. Sim. Tá? Nós sempre achamos que tem uma pegadinha no aporte capital internacional, porque nós estamos acostumados com pegadinhas aí no dia a dia. E aí a pessoa diz assim, tá, mas como que o meu dinheiro entra no Brasil? Achando que nós fazemos alguma coisa de maneira à margem da sociedade. Sim. Aí eu gostaria que tu desse uma explicação, Luciano. Como que esse valor, esse capital, que é um empréstimo que o empresário tomou lá fora, como que ele entra no Brasil? É muito interessante a pergunta, até vou te dizer, nós estamos estudando realizar uma entrevista, né, sobre essa parte de câmbio e internação de recurso. Não é uma área que eu domine, né, tem uma pessoa específica na nossa equipe que domina isso, né, essa parte de câmbio, mas assim, costuma me perguntar também, Marlon, mas pô, o dinheiro meu não entrou no Brasil. O dinheiro que não entra no Brasil é um dinheiro sem origem. Okay. Dinheiro com origem, todo entra no Brasil. Entram bilhões de dólares por ano aqui. Agora, o governo brasileiro, como qualquer governo em qualquer país, ele quer a origem, ele quer a licitude daquilo, quer que seja lícito para ele ingressar. Nas nossas operações, como todas elas são feitas com lenders qualificados e classificados, ele vai fazer uma espécie de um contrato de crédito entre as empresas, né? Porque, óbvio, a empresa que captou lá fora é uma empresa coparticipada da empresa brasileira que precisa do crédito. Então, a devedora será a empresa estrangeira, que é do mesmo dono da empresa brasileira. E ele precisará remeter esse recurso para cá por um registro de operação financeira, um ROF. Então, ele vai realizar um contrato de empréstimo com uma regra praticamente baseada naquele contrato inicial, que é o que deu crédito à empresa internacional, e ele pode remeter para cá para investimento, tá? Ou aumento de capital, ou aquisição. Então ele vai utilizar um dispositivo legal, né? Aí volta a Lei 431, né? Um dispositivo legal, e poderá ingressar o capital aqui sem nenhum problema. Porque no processo nosso, todas as informações que o Banco Central Brasileiro precisa estão disponíveis. Ok. Obrigado, Luciano. Muito obrigado pelo esclarecimento. Geralmente o pessoal sempre pergunta isso, né? Como que vai trazer o dinheiro para o Brasil? Como que vai ficar isso tudo? Como vai entrar e como vai sair, né, mano? É verdade. Nós costumamos dizer que a janela que te põe na casa é a mesma que te tira, né? Assim como a porta. Então, ou seja, quando ele faz um ROF para entrar, automaticamente ele deixou claro que esse dinheiro entrou, e essa é a regra 431, ele tem que sair. Ele tem que voltar para lá. Então, ele automaticamente, quando ele cria a entrada, ele já criou a saída. Pô, que legal, Luciano. Muito bom, maravilhoso.
E a gente tem uma pergunta aqui, e essa pergunta é... Sabemos que o aporte de capital internacional ele veio para trazer uma nova realidade para o empresário médio brasileiro. Exato, porque ele até já existe há décadas, né? Exatamente. E através dos vídeos que tem no canal, o aporte de capital internacional está sendo popularizado, né? Ele está começando a ter um espaço na cabeça do empresário médio brasileiro. E a pergunta é, agora sim, sabendo da escassez de crédito no Brasil, tá, Luciano? Para as empresas, tu acredita que com o crédito internacional podemos resolver isso? Então, Marlon, assim, resolver seria uma pergunta, né, que pode até ultrapassar do máximo tempo de vida que eu e você teremos pela frente, né? Mas não que nós dois iremos, né, sair desse planeta com 100 anos de idade cada um, né? Como eu sou um pouco mais velho que você, vou imaginar que para mim seriam 50 anos para frente, né? Não acredito que se resolve completamente, mas uma coisa é certa, resolve para muita gente. Tem um amigo nosso chamado Ricardo Galvão, que tem 2 vídeos conosco, e ele costuma dizer que o nosso trabalho ele é como salvador de estrela, né? Ele contou até uma história sobre isso. Existem centenas de estrelas morrendo na praia, né? Que são empresas que hoje muitas vezes não crescem, vivem uma vida nanica, né? Ou que crescem totalmente endividadas e sem liquidez, ou centenas que vão para a recuperação judicial. Então, esse caminho não é um caminho bom. Não ajuda você a crescer, não ajuda você a gerar divisas para o país. Então, o aporte de capital ele não vai resolver todo o problema, mas ele vai resolver o problema de muita gente. Porque quando essa informação se disseminar de maneira que cada empresário de sul a norte do país entenda que existe uma solução lá fora e que essa solução é alcançável por ele, né? Sem que ele entenda que ele é menos que isso e sim que ele é o que precisa para ter isso, muitos problemas serão resolvidos. Eu sou testemunha de que muitas empresas e projetos morrem no ninho, sem se desenvolver por falta do alimento necessário, que é o crédito. Então, ele vai resolver o problema de muita gente. Nós estimamos que nos próximos 10 anos, que o nosso trabalho está planejado para isso, todos nós que trabalhamos, ele vai ajudar centenas de empresas e empresários a viver uma nova realidade, a poder sonhar em crescer sem precisar ficar adiando esse plano. Legal, legal. É um projeto real, né, Luciano, de desenvolvimento para os empresários médios, né? Tanto uma aí, nova alternativa. Nova, né, por causa do trabalho da abordagem que fazemos, né? Assim, eu vejo com uma nova perspectiva justamente por causa disso, porque cria uma solução. E não é uma solução paliativa, é uma solução definitiva, porque todo empresário que vai para a área internacional, a mente dele expande. E quando sua mente expande, você nunca mais volta a ser o que era. É verdade. Diz o Albert Einstein. Já o Albert Einstein fala sobre isso. E uma pergunta também, Luciano, mas esse é para quem já conhece o mercado, Sim. já andou conversando com algumas pessoas que entendem de crédito internacional. Aí ele sempre vem com a pergunta, né? O que é uma SBLC? SBLC. Uma SBLC, uma Standby Letter of Credit, né, que seriam as iniciais, ele é um instrumento de prontidão de pagamento, né, emitido por um banco em favor do seu cliente que tem ativos custodiados neste banco, seja terrenos, seja investimentos, seja pedra preciosa, títulos do governo americano, sei lá, ele pode ter qualquer tipo de ativo que o banco aceite. E a Standby, ela serve para garantir o pagamento de uma determinada quantia caso o cliente não efetue o pagamento. Então a Standby, ela não é um cheque ao portador, ela é uma garantia de pagamento, uma garantia de prontidão, por isso que é Standby. O que é Standby? É aguardando, é esperando, né? Então o banco, para o seu cliente, ele emite esse instrumento contra, por exemplo, uma operação comercial, compra de commodity, crédito, aquisição de recurso financeiro, garantindo que pagará isso caso o cliente dele não pague. Então até ontem mesmo me ligou um parceiro perguntando se poderia comprar um terreno com uma SBLC. Queriam comprar um terreno dele com uma SBLC. Falei, uma SBLC não é um cheque, né? Não é uma ordem de pagamento à vista.
Mas ela serve como uma garantia de que vão te pagar. E caso não te pague, o banco pagará. Então uma SBLC é isso, uma carta de prontidão, é uma carta, né? Stand-by, é letter, é carta, mas é um documento de prontidão de pagamento emitido por um banco, geralmente um banco com rating AAA, é o mais usual, mas lastreado no ativo que esse cliente tem no banco. É muito importante isso, porque muita gente procura stand-by e esquece que um banco só emite se ele tiver, além do perfil de crédito, ativos que suportem ela. Perfeito, muito bom, Luciano. E essa pergunta que eu vou te fazer aqui, geralmente quando um empresário vem nessa condição, ele está bastante machucado, ele está bastante angustiado, sem esperança. E aí ele ficava assim, trazendo uma pergunta e traz até com um certo tipo de constrangimento. Sim. Mas aqui dentro ele é acolhido por nós. Sim. Porque estamos aqui para explicar. Exatamente, porque o nosso processo ele consegue abarcar os empresários médios. Sim. Então é um processo que é feito com muito carinho, posso até se dizer, né? Sim. Porque é feito com todo cuidado, com toda destreza, para que tenhamos total sucesso e êxito na operação de crédito. E aí eles perguntam assim, cliente em recuperação judicial ou negativado no Brasil, ele consegue acessar o aporte capital internacional? Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um comentário muito pertinente para todos nós empresários brasileiros, que eu também sou, você também é, né? Assim, toda experiência, o brasileiro, em sua grande maioria, ele estigmatiza muito o erro, né? Okay. O erro é como uma coisa horrível, uma aversão. Mas, na verdade, o erro é a única chance que você tem de aprender de forma objetiva. Eu costumo dizer que o erro, por exemplo, uma empresa em RJ ou uma empresa com restrição cadastral, ela não é um leproso, né? Ela é uma empresa que teve um problema de qualquer tipo de natureza que a levou até aquela condição. Mas isso gerou um aprendizado no empresário. Então, antes de responder a pergunta, eu digo o seguinte, com tudo que tivermos de erro, temos que separar em duas partes. O sentimento, né, que é aquele sentimento negativo do erro, ou cometi um erro, joguei minha empresa numa RJ, ou joguei minha empresa numa dificuldade financeira, sem caixa, ou seja lá o que for, você joga o sentimento fora. O sentimento não serve para nada, o sentimento ruim não serve para nada. Agora, o aprendizado serve. Okay. Então, é o aprendizado que vai fazer, que realizará uma inteligente tomada de decisão. E uma delas é o aporte de capital internacional. Okay. Porque quando uma empresa está negativada, né, ou com restrição ou numa RJ, ela praticamente não tem mais crédito no Brasil. Todo mundo sabe disso. Até mesmo com a nova lei de falência RJ não muda nada. Todo mundo sabe que não muda. O banco não vai dar crédito para quem está no mais... Não. Ou se der, não vai ser fácil e não vai ser barato. E não vai ser abundante. Então, qual é a saída? É buscarmos onde temos esse crédito. Através de uma nova estrutura criada para isso. Então, a resposta é sim. E é a saída correta. Porque quando você vai para fora, quando você cria uma nova estrutura, toda a percepção sobre você muda. Eu conheço várias empresas em RJ que nos ligam, inclusive empresas listadas em bolsa, que eu não sei o que elas estão esperando para fazer isso. Okay. Não sei. Porque se elas acham que o investidor vai pôr dinheiro nela e salvar ela como num passe de mágica, não vai. Então o empresário tem que ter a mente aberta de ele procurar o caminho. Okay. E é muito mais fácil você arrumar garantia para ter crédito que arrumar o dinheiro. Perfeito. Então, garantia, temos centenas de bilhões no Brasil, em terrenos espalhados pelo Brasil inteiro e terrenos que muitas vezes não são usados para nada. E essas garantias podem ser usadas por empresas que estão em dificuldade para conseguir crédito novo lá fora. Legal. E com esse crédito novo e o aprendizado que ele teve, do problema que ele entrou, é aí que ele cria a solução. Ele voa. É isso. Ou seja, não adianta olharmos para o problema, temos que olharmos para a solução. E o aporte de capital internacional é a solução para quem hoje não tem crédito por restrição em RJ. Uma solução real, né, Luciano? Sim. Uma solução real, algo que funciona, né? Algo Sim. de verdade. Eu comentei aqui que um dos nossos clientes pagou suas dívidas no Brasil com crédito internacional. Quer dizer, isso é fato, isso não é uma história, isso é fato. E isso é muito bonito, porque se fosse no Brasil ele nunca teria o crédito. Perfeito. Nunca. Né? Maravilha, maravilha. Terminou a maratona? Terminou. Ufa! Na verdade, assim, são muito mais perguntas, eu acredito, que lhe fazem para muitos dos nossos parceiros. Mas aqui a ideia nossa foi bem legal, colocar todas as perguntas numa entrevista. E bom, porque você é um cara que está com isso tudo fresco na mente, né? Então... Perfeito, muito obrigado, Luciano.
Obrigado aí ao pessoal que está nos assistindo, né, que vai assistir o nosso vídeo. Então a gente fica muito feliz de poder entregar um material de qualidade, entregar uma informação real que possa de fato mudar a vida do empresário médio brasileiro. Então eu te agradeço demais, Luciano, e até através desse workshop, através da nossa entrevista, vem a ideia de fazer 20 workshops no Brasil. Sim. Entre 2021 e 2022. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós aí, Luciano, nossas perspectivas com esse workshop e as próprias perspectivas do crédito internacional no Brasil, do aporte capital internacional no Brasil, 21 e 22, e para o futuro também de 10 anos que tu já tem em mente, né? Marlon, assim, essa perspectiva que você falou, até citando os workshops, sim, foi uma ideia que tivemos e que está já concretizada, né? O primeiro workshop será feito agora dia 28 de outubro, né, em Porto Alegre, e você será nosso anfitrião. Né? Obrigado. Nosso anfitrião lá, está tudo organizado, a coordenação de convite está sendo feito por nós dois, né, mais com ênfase a você, que é o anfitrião local. O objetivo é disseminar o conhecimento. A nossa empresa, Inteligência Comercial, que faz parte do board, do advisor, ela tem por objetivo, até porque somos brasileiros, disseminar esse conhecimento. Né? Nós não vamos cobrar nada de ninguém. Né? Todos os workshops serão gratuitos, com estrutura toda bancada por nós mesmos, para que possamos entregar esse conhecimento, não só por vídeos, como já fazemos, mas também presencialmente, e ali no tete-a-tete, ali no face-to-face, como eu gosto de falar, explicar todas as dúvidas. Então, nós vamos percorrer 20 capitais brasileiras, começando por Porto Alegre, e o objetivo focal disso é assim, eu convido a todos os empresários nas suas regiões, onde, óbvio, esse roteiro será divulgado de forma ampla nas próximas entrevistas. Hoje é importante saber só de Porto Alegre, porque é esse mês, mas nós estamos contribuindo para a compreensão. O caminho que cada empresário vai tomar, Marlon, fica a cargo dele. Nós não somos o único caminho, mas nós somos o difusor dessa informação que tem que chegar a cada empresário e cada um decidir no seu tempo. Eu vejo isso como sim um elemento de mudança, né? Ou seja, quando você cria uma academia para ensinar, você expande a mente, e aí o ser humano busca isso e vai retroalimentando esse processo. Eu vejo que em 2022, onde teremos 18 workshops, ou seja, teremos muitos meses, 2 workshops num único mês, ele vai cumprir aquilo que foi desejado antes da pandemia, que nos impediu de levar-nos próximo ao cliente. Em todos não, mas a maioria dos estados brasileiros estaremos ali para passar informação, e a perspectiva é criar uma horda de empresários, cidadãos do mundo e abertos ao novo. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigado. Eu também quero fazer meus comentários. Tá, por favor. Eu quero agradecer a sua presença. Sei que você veio a São Paulo, né, para um treinamento e até para gravarmos esse vídeo que foi pré-acordado, combinado entre nós, onde você teve o trabalho de compilar todas as perguntas que lhe foram feitas nos últimos 12 meses. Eu agradeço, porque eu costumo dizer que muitas vezes a ideia parte de um, mas ela, quando anda, ela é de todos, né? Então hoje tudo que temos, o país é nosso, não é de um, é de todos, né? Então eu quero te agradecer a presença aqui em São Paulo, a gravação desse vídeo, mas é a nossa segunda entrevista da série que iremos fazer, e eu acredito que vai cumprir aquilo que nós dois queremos, informar o empresário. Perfeito. Parabéns. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Isso aí. Avante, Brasil. Obrigado, um abraço.